Membro da Guarda Nacional Aérea, Jack Teixeira, de 21 anos, foi detido no âmbito da fuga de documentos do Pentágono e é apresente esta sexta-feira a um juiz. Líder do exército mercenário russo Wagner desmente Moscou e afirma que cerco de Bakhmut ainda não está completo. Protestos contra a reforma das pensões em França voltam a juntar milhares de pessoas por todo o país e com quase meia centena de detenções só em Paris. Justiça belga deixou que todos os acusados em caso de corrupção no Parlamento Europeu fiquem sob vigilância eletrónica em casa. Foi detido nos Estados Unidos um membro da Guarda Nacional Aérea, Jack Teixeira, de 21 anos. É o principal suspeito pela fuga de documentos secretos do Pentágono, informou o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland. The Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention and transmission of classified national defense information. Teixeira não resistiu à detenção e será presente esta sexta-feira a um juiz acusado de ter removido documentos secretos sem autorização. Em visita de Estado à Irlanda, o presidente Joe Biden assumiu-se preocupado. Há semanas que as forças russas têm vindo a cavar trincheiras para aquela que é a segunda linha de defesa no caso do exército ucraniano ser forçado a retirar-se de Bakhmut. Na quinta-feira, Moscou assegurou que as suas tropas estariam à beira de fechar o cerco aos combatentes ucranianos que ainda resistiam na cidade. O líder do grupo mercenário Wagner, que está a sofrer as consequências da ofensiva russa, corrigiu imediatamente o Ministério da Defesa. As batalhas mais sangrentas estão a decorrer, por isso é demasiado cedo para falar do cerco completo de Bakhmut, disse ele, antes de acrescentar que 80 e tal % de Bakhmut está sob controle russo. O exército ucraniano, por sua vez, prefere revelar o preço que a batalha de Bakhmut está a custar ao inimigo. A liderança militar reconhece que Bakhmut continua a ser a frente de batalha mais difícil, adiantando que nas últimas 2 semanas a Rússia já teria perdido cerca de 4.500 homens entre mercenários e forças regulares. A iniciativa de grãos do Mar Negro permite que Kiev exporte os seus cereais, mas a produção ucraniana está a inundar países como a Bulgária e a Roménia, fazendo cair os preços locais. Alguns agricultores dizem que estão no ponto de ruptura. 30-40% от продукцията не е реализирана и може би аз съм така един от малкото щастливци, че имам такъв малък процент. Para tentar compensar as perdas, a Comissão Europeia concedeu uma compensação financeira aos produtores de cereais romenos no total de 10 milhões de euros. Calculul efectuat de Comisia Europeană vis-a-vis pentru România de a aloca o sumă infimă pentru toată marfa depozitată la nivel național nu ne satisface. S-a luat în calcul producția obținută de fermierii români, ori fermierii români au trecut printr-o secetă severă, care au afectat culturile agricole în procent de 60 până la 100%. Os governos ucraniano e romeno concordaram em trabalhar juntos para encontrar soluções. O presidente romeno diz que os ministérios da agricultura dos dois países estão a criar uma task force. Le-am facilitat tranzitul de cereale și o face în continuare. Nu le luăm impozit, nu le luăm taxe pe asta. Dar acest ajutor este pentru Ucraina și în niciun caz nu putem să acceptăm să se întoarcă împotriva fermierilor români. Este problema tem gerado protestos nos Balcãs e na Polónia. Os agricultores dizem que querem mostrar-se solidários com a Ucrânia, mas não à custa dos seus meios de subsistência. A Praça da Bastilha em Paris foi uma vez mais palco de tensos protestos contra a reforma do sistema de pensões em França. O projeto de lei, que esta sexta-feira é votado pelo Conselho Constitucional, prevê aumentar a idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Este foi o 12º dia de protestos. De acordo com as autoridades, juntou cerca de 380 mil pessoas por todo o país. Já os sindicatos falam num 1,5 milhão. É, em todo o caso, o maior número de participantes desde 11 de março. Faut qu'on sorte par le haut de cette situation, et la meilleure façon, c'est le retrait de la loi, soit par le Conseil constitutionnel, ou soit par la mobilisation qu'on veut maintenir.
O Conselho Constitucional vota esta sexta-feira o projeto de lei desejado pelo presidente Emmanuel Macron para equilibrar as contas da Segurança Social francesa. Revoltados, algumas dezenas de manifestantes chegaram a invadir a sede da Louis Vuitton na capital francesa, onde foram registadas quase meia centena de detenções e pelo menos 10 feridos entre as forças de segurança. Um após outro, todos os suspeitos do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu estão a deixar a prisão para aguardar julgamento em casa sob vigilância eletrónica. Esta quinta-feira foi a vez de 2 pessoas, incluindo o alegado cérebro, que é o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri. Em troca de dar informações detalhadas sobre o esquema, conseguiu um chamado acordo de arrependimento com a justiça belga para receber uma pena mais leve. Outra pessoa a ficar em prisão domiciliária no mesmo dia foi o eurodeputado belga Marc Tarabella, que voltou a clamar inocência e disse estar aliviado por poder reunir-se com a família após o que chamou de uma grande provação. A última a ser libertada será a eurodeputada grega Eva Kaili, detida desde 9 de dezembro e considerada a figura mais proeminente, pois era uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu. Apesar de ter sido apreendido dinheiro em sua casa, Kaili disse que nada sabia e que era tudo obra do companheiro, um assistente parlamentar que também foi acusado no processo. Um dos seus advogados disse que estava muito satisfeita com a decisão emitida quarta-feira. Elle est dans un bon état psychologique et attend avec impatience le moment où la porte de la prison va ouvrir pour aller chez elle. O companheiro de Kaili é o italiano Francesco Gheorghi, que saiu em fevereiro também para detenção domiciliária. Mas o casal não vai partilhar a residência. Tal como Panzeri, Gheorghi confessou participar no esquema para aprovar decisões legislativas favoráveis para os governos do Catar e de Marrocos a troco de dinheiro. Nicolò Figata Lamanca, diretor de uma organização não-governamental, também saiu em fevereiro da prisão em direção a casa. Um sexto acusado é o eurodeputado italiano Andrea Cozzolino, que partiu para o seu país estando em prisão domiciliária, enquanto aguarda a decisão sobre o pedido de extradição da justiça belga. Todos estão acusados de participação em organização criminosa, corrupção e branqueamento de capitais. Momento histórico no Parlamento da Irlanda, que recebeu o presidente norte-americano Joe Biden como um dos seus. É o terceiro ocupante da Casa Branca a discursar perante a Câmara, mas o único com forte ascendência irlandesa. Well, Mom, you said it would happen. And the values we share remain to this day the core of our historic partnership between our people and our governments. As nations, we've known hardship and division. We've also found solace and sympathy in one another. Antes de discursar no Parlamento, Biden reuniu-se com o primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar, que quis saber da sua viagem à Irlanda do Norte para assinalar os 25 anos do Acordo de Sexta-feira Santa, que pôs fim a décadas de violência. Em Dublin, Joe Biden reuniu-se também com o presidente irlandês Michael Higgins. O presidente dos Estados Unidos plantou uma árvore na residência de Higgins e tocou a campainha da paz. Mohammad Mahdi Karami e Sayed Mohammad Hosseini, no tribunal no Irão. Apenas 2 das vítimas de uma estatística sombria na República Islâmica. As execuções judiciais aumentaram 75% em 2022, em comparação com o ano anterior, segundo um novo relatório de 2 organizações de defesa dos direitos humanos. Pelo menos 582 pessoas teriam sido condenadas à morte no ano passado. É o número mais elevado desde 2015 e significativamente acima da média dos últimos 15 anos. Os números aumentaram durante um ano em que se verificou uma explosão de protestos anti-regime, seguidos de repressão de segurança e judicial. As manifestações eclodiram em setembro, a propósito da morte sob custódia policial de uma jovem acusada de violar os rígidos códigos de vestuário islâmicos. Emoções fortes em Itália no funeral do jovem Andrea Papi, de 26 anos, que foi morto no início de abril
por um urso numa zona montanhosa. A tragédia abalou o país. Foi o primeiro incidente deste tipo em 150 anos. O animal, uma fêmea de 17 anos, vai ser abatido e as autoridades estão a considerar o abate de outros indivíduos que possam representar um perigo para os humanos. O urso foi reintroduzido na região de Trentino nos anos 90, uma área onde se pensa que vivam atualmente cerca de 100 indivíduos. O Estado italiano considera um número excessivo e planeia deslocar os ursos em massa para outras regiões. As ONGs ambientais denunciam uma gestão pelo medo. Morreu Mary Quant, a criadora de moda que popularizou a mini-saia. Tinha 93 anos e encontrava-se em casa em Surrey, no sul de Inglaterra. Mary Quant nasceu em Londres a 11 de fevereiro de 1930. Na década de 50, abriu a sua primeira loja de roupa, chamada Bazaar, na famosa King's Road, em Chelsea. A loja tornou-se num ponto de encontro de jovens e artistas.